Olá, sou a professora Elaine, da disciplina Diagnóstico e Intervenção Empresarial, e vamos aí iniciar a nossa aula de hoje, quinta-feira, dia 9 de abril de 2020. Vamos lá. Alguns avisos importantes para passar para vocês, que foram decisões que a coordenação, junto com a direção da universidade, tomaram ontem. Uma delas é a suspensão das aulas presenciais até o dia 4 de maio. E por que está acontecendo essa suspensão? Em virtude da fala do governador ontem, ampliando a quarentena, né? Então, como ele ampliou, acho que foi até 22 de abril, uma coisa assim, a universidade não pode contra uma determinação do Estado, óbvio, né? Então, por isso vai ficar suspensa até o dia 4 de maio. Na semana que vem, na quinta-feira que vem, nós decidimos por bem fazer uma aula-revisão, ao invés de dar um novo conteúdo, porque no dia 23 de abril ocorrerá a prova B1 no AVA. Então, vocês terão a prova online, a B1. Vai ficar lá um link que vocês terão acesso e vocês vão entrar e vão fazer essa prova. Alguma dúvida sobre essas mudanças ou não? Não. Ah, tá bom, então. Então, vai ser assim, ó. Aula revisão semana que vem. Na outra aula, vai ser a B1, no AVA, né? Então, Por isso essa é que a eu falei... última aula. Não entendi. Então, essa vai ser a última aula. Aula de conteúdo, sim. Até a aula de hoje entra na prova. A Sim. partir daqui, não. Então, a prova vai contemplar as unidades até a aula 9, né? Que hoje é a 8, a 2.4. Então, é até o meio mesmo, até a 2.4, que tem 4 unidades na primeira, 4 na segunda. Esses conteúdos podem cair na prova, B1. E daqui para diante, não. Semana que vem é uma aula revisão e na outra é a prova propriamente dito, tá ok? Então, se tiver mais alguma dúvida, tal, depois vocês me perguntam. Agora, detalhes do AVA eu ainda não sei, porque eu vou começar a estudar o manual hoje, de pôr lá a prova, e a semana que vem eu vou estar craque nisso. Vocês podem perguntar o que quiserem semana que vem sobre a operacionalidade da prova, porque eu ainda, como eu não fiz nenhuma, não sei como vai ser, tá bom? Bom, o que nós vamos discutir hoje? A gente vai identificar, através da análise administrativa, a coerência que existe entre o modelo de administração adotado pela empresa e os processos organizacionais. Então, a gente vai ver, ó, existe uma coerência entre eles? E é a seguinte, ó, a gente está na unidade 2.4 hoje, chama abordagem sistêmica, e a gente vai entrar dentro da teoria de sistemas, falar um pouco do que aconteceu no mundo para a gente estar nessa abordagem. E isso aqui, gente, é uma coisa tão importante, que dá para compreender o mundo contemporâneo. Porque a partir da década de 90 para cá, nós tivemos uma mudança muito, muito grande na sociedade, que se chama Era da Informação e Conhecimento, e inclusive até justifica essa pandemia que a gente está vivendo. Aliás, espero que esteja aí tudo bem com todos vocês e seus familiares. Bem, essa análise de administrativa, ela vai ter os seguintes passos: coleta de informação para eu fazer. Com os dados, a gente vai traçar as características da empresa em relação ao mercado. Terceiro, a gente vai proceder às alterações, fazer as mudanças e avaliar a eficácia desse novo processo. Ah, isso então é uma metodologia? Sim, é uma metodologia de acordo com a abordagem sistêmica. Primeiro, coleta informação sobre o modelo de gestão da empresa. Eu vou explicar isso direitinho. Eu avalio o momento atual da empresa. O que está acontecendo na empresa hoje? Eu vou lá e vou avaliar, vou observar, vou buscar dados, né? Então, de que forma eu vou fazer essa coleta de dados?
dados propriamente ditos na empresa, os gráficos, tudo. Aí, de posse disso, eu vou traçar as características. Falar, a empresa hoje, ela está dessa forma, e mostra um retrato da empresa. Ela está dando lucro, está dando prejuízo, que áreas que eu tenho mais dificuldade, que áreas que estão boas, que áreas que não estão. De posse de toda essa informação, a gente vai fazer uma alteração no que está lá. Se já está bom, a gente vai melhorar mais ainda. Se ela não está boa, a gente vai avaliar, analisar essa eficácia para ver se a gente faz outras mudanças. Bom, para entender essa tal da abordagem sistêmica, eu trouxe aqui um conteúdo que não está no livro, mas mais para ajudar a gente se situar no que está acontecendo, né? Nós vivíamos até 1970 numa sociedade fechada, chamada, a gente estava lá num momento da sociedade industrial, no qual a gente vivia muito nacionalismo. O que é o nacionalismo? É o que a gente mais ou menos está vivendo agora, o país fechado, só produzir internamente, poucas empresas multinacionais aqui, mas uma coisa que era verdade, claro, 1900 tinha pouco, era muito criança, mas uma coisa é fato, trabalho não faltava, né? Porque a gente tinha como as indústrias e toda a produção era feita dentro do Brasil praticamente. Os pontos positivos é esse, a gente tinha emprego a rodo aqui, você sai de uma empresa, dia seguinte você estava trabalhando. E o ponto negativo é que a gente não tinha a tecnologia que tem hoje. Então, a vantagem das multinacionais entrarem foram trazer a tecnologia, e o ruim foi a perda do emprego, né? Mas não se limita só a isso é só um detalhe, né? Então, a gente tem aqui, ó, para a gente saber o que está acontecendo hoje, até por causa da pandemia, né? Que essa é uma pandemia que surgiu global, né? Então, se você for pensar, a gente é uma visão sistêmica avaliar, por exemplo, a pandemia, porque ela surgiu na China, as primeiras manifestações, da China ela foi para o mundo todo através do quê? Globalização, através dos aviões. Então, esses aviões e as pessoas circulando neste mundo global, espalhamos o vírus. Por exemplo, quando a gente teve essa pandemia antes, 1917, foi a única vez que o Brasil fez quarentena. E quando você for ver, 1917 para 2020, a gente está falando de 103 anos. Ou seja, há 103 anos atrás, nós vivemos a mesma coisa que está vivendo hoje. É o mesmo vírus, aliás. Ele só sofreu mutações ao longo desse tempo. E ele se adaptou muito bem a esse mundo global. Você vê que até o vírus fez aí um upgrade, se adaptou, né? Inclusive, até ia falar para vocês que aquele formato que tem aqueles cravinhos, eu achava que aquilo era ilustração, gente, aquilo é real, né? Ele tem todos aquelas cravinhos que aparecem nele, que é para se grudar, se adaptar no ambiente que ele pega, ele gruda, né? E essa sociedade informacional é a que a gente vive agora. O que a gente teve anteriormente? Olha, desde 6.000 anos antes de Cristo até 1750, ou seja, 7.750 anos, o homem ele viveu como um animal mesmo, assim, sem nenhum ponto fixo, até que alguns milhares de anos antes de Cristo, ele começa a viver a sociedade agrícola, ou seja, baseada na agricultura. É quando o homem se fixa na terra, que a gente chama da primeira revolução. Ele se fixou na terra, ele começou porque ele era nômade, qualquer outro animal, ele vai caminhando onde tem comida. Ele falou, não quero mais ficar caminhando atrás da comida, eu vou plantar comida. Essa foi a primeira grande revolução. E ele foi evoluindo, evoluindo, até que, olha, 6.750 anos, que a gente tem aí, ó, evidências da existência humana, do homem, da forma que somos hoje, né? Depois, olha que pouco tempo, 1750 a 1970, a gente tem aí, olha,
120 anos, só 120 anos, a gente passa para a segunda grande mudança. Se a gente pegar os livros de história, pessoal, vai ter várias fases aqui. A gente pegou aqui as principais de acordo com o autor. Claro que não sou eu que digo isso. Então, o autor fala o seguinte, que de 1750 a 1970, vivemos o auge da sociedade industrial. Ou seja, industrialização, produção em massa. Então, desde o feudalismo, a Idade Média, até chegar aqui em 1970, a gente está vivendo aí a produção em massa. Aqui, o que era poder? Terra. O que era poder aqui? Máquina, maquinário, dinheiro, né? Aí, olha, em muito pouco tempo, a gente passa para a era da informação, que é o que a gente está fazendo, tá vivendo hoje, né? Essa revolução, então, de 90 para cá. Se a gente for avaliar de 1990 no Brasil, estou falando, no Brasil de 1990 para cá, nós temos aí 20 anos, 30 anos. 90, 2000, 2020. 30 anos de revolução, só. Para vocês verem, hein? Mais de 5 mil anos. Aqui 250, 220, 30 anos. Aí temos 30 anos. A próxima diz que já está chegando aí, já está acontecendo, que é a revolução da inteligência artificial. Para vocês verem que cada vez mais a gente está indo para uma mudança atrás da outra. E isso é visão sistêmica. A visão sistêmica não é ver o que eu vivo, onde eu vivo neste momento. Visão sistêmica é compreender o todo e as partes. E as partes são muito importantes, porque o todo só é o que ele é em função das partes. Então, quando eu estou falando de sociedade, da informação, eu estou falando desse todo aqui, de uma evolução que vem arrebatadora, né? Bom, nessa revolução que a gente fala, para acontecer em 1990 para cá, 4 grandes tendências revolucionam o papel da gestão da informação, que altera as empresas e a forma como elas trabalham. Então, a gente vai ter, primeira mudança, emergência da economia global. Foi quando, por exemplo, no Brasil, segundo o governo Fernando Henrique Cardoso, ele assina a entrada do Brasil na globalização. Então, o que acontece quando ele faz isso? Ele autoriza a troca de dinheiro entre o mundo, porque assim, para eu mandar dinheiro para fora e para as empresas mandarem para cá, tinha que passar pelo Banco do Brasil, um monte de problemas. O que acontece? Ficou tudo liberado, você manda para cá, eu mando para aí, tá tudo certo. Você vem vender produto, aí eu vou já para aqui, a de baixo, Transformação, então, primeiro foram os bancos e a economia global que muda. Todo mundo pode trocar valores com outros países do mundo, ou troca entre bancos. Aí a gente entra nas transformação da economia industrial. Então, a indústria que era, lembra que eu falei, que está aparecendo agora, é muito engraçado até isso, que ela era local, fabricado aqui e tudo mais, ela sofre uma grande transformação. Por quê? As multinacionais vêm produzir no Brasil, então a troca era essa assim, Eu vou vender no seu país e produzir nele, você vem vender e produzir no meu país. A princípio, quando veio a ideia da globalização, nossa, a gente já pensou eu vender, né, para as grandes potências, que coisa maravilhosa. Só que o que acontece de verdade? Nós não tínhamos tecnologia suficiente para competir com os nossos competidores, com os nossos concorrentes. Então, quando a indústria americana, europeia chegava no Brasil, ela deitava e rolava em tecnologia. E o contrário não era verdadeiro, tanto que até hoje o que nós mais vendemos é matéria-prima. A gente está no setor primário ainda, a gente não vende conhecimento, a gente não vende tecnologia, porque os grandes centros de pesquisa do mundo não estão no Brasil. Os produtos vêm já com toda a inteligência pronta, chegam no Brasil e nós produzimos eles através de multinacionais de outros países. A Nestlé fabrica
no Brasil, a IBM fabrica no Brasil, eles têm algumas, ou importam ou fabricam no Brasil, mas são em fábricas multinacionais, né, não brasileiras. A outra mudança, a natureza do negócio. A gente passa de negócios que são mais demorados, que são feitos, digamos assim, no papel, ou feitos na venda presencial e passamos para o mundo chamado de e-commerce, comércio eletrônico. O que seja isso? A natureza do negócio, ela muda. Então, a gente tem que ser mais competitivo, ter um produto barato e bom, né? A gente até fala que é BBB, bom, bonito e barato. O que isso é bom, bonito e barato? Significa que eu preciso de mais inteligência nos processos de negócio, precisamos de mais redução de preço para competir e garantir uma boa qualidade de produto a um preço, a um custo que eles chamam justo, ao menor custo possível. Tudo isso exige muito, um sacrifício grande. Teve uma época que a gente vendia mais de 80 empresas por dia, de acordo com a revista Exame, mais de 80 fusões e aquisições de empresas brasileiras. Porque a gente, claro, pessoal, não conseguia competir, não foi preparado para competir, né? Logo, essas empresas vêm e tomam conta. Tanto que, ó, eu vou dar um exemplo de tudo isso que eu estou falando. Ontem eu vi na televisão várias vezes que 90% de todo o material hospitalar do mundo é fabricado na China. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Então, agora que a gente está precisando de alguns produtos que não tem no Brasil, tá todo mundo aqui se virando para fazer. Isso é claro que vai gerar o quê? Emprego. Então, eu falo, gente, a gente não pode desmotivar muito também, porque uma coisa ruim muitas vezes traz outras coisas boas. E eu, por exemplo, eu sou uma pessoa sempre muito otimista, né? Eu acredito que de todas essas coisas ruins, coisas boas ocorrerão, como uma abertura para novos empregos, né? Então, agora mesmo, estava vendo que diversas empresas brasileiras estão se mobilizando para criar respirador. Diz que a USP está fazendo respirador por R$ 1.000, ele custa em média um bom, né? O normal de 50 a 200 mil reais. Por que 50 a 2 mil? A 200 mil reais. Por que essa diferença é tão grande? Lei da oferta e da procura, que a gente até conversa em sala de aula, né? A lei da demanda. Aqui, ó, transformação das economias industriais. Como tudo está concentrado na China, nenhum lugar do mundo tem luva, máscara e respirador. E o respirador é mais importante, eu não sei se vocês estão acompanhando bem isso, mas ele é importante porque esse tipo de doença ataca os pulmões de uma tal forma que uma pessoa pode ficar até 3 semanas no hospital e para ela sobreviver, porque o ataque do vírus é tão forte, ela precisa ser sedada, aí eles colocam o tubo lá e você fica no respirador. O respirador, ele vai forçar sua respiração, porque naturalmente você morreria, né? Então, e quanto mais tempo no respirador, segundo os médicos, menos possibilidades você tem de voltar. Agora, muita gente volta do CTI, volta da UTI. E para vocês verem o que agora, uma reflexão sobre tudo isso que a gente está falando, que tem muito a ver, é que acabando tudo isso, eu tenho absoluta certeza que as empresas não vão ficar concentrando 95% da sua produção num único país. Isso vai mudar. E lembra que a gente até conversava, pô, até onde isso vai? Até onde isso vai? Isso foi, eu acho, até onde ele deveria ter ido, porque ninguém no mundo hoje tem o que precisa para sobrevivência nesse tipo de pandemia, né? Não tem respirador, não tem máscara, não tem luva, os médicos estão todos, e os enfermeiros ficando doentes, porque eles não têm, eles estão usando capa de chuva, para ter uma ideia, para entrar no CTI. Então, para a gente ter uma ideia, houve uma mudança e já está vendo outra. Olha que interessante, que a gente não sabe como vai ficar, mas eu acredito que essa natureza do negócio vai mudar. E o que é essa transformação na natureza do negócio?
É eu passar tudo para um único lugar. É não fazer, não utilizar mais mão de obra local. É tudo ser fabricado num determinado país, onde é mais barato. Até eu dei exemplo muito em sala de aula, que a Nike, ela só tem ideia do tênis, porque ela fabrica no lugar mais barato do mundo. Então, essa terceirização que a gente faz, a gente deixa de dar trabalho para o nosso país, né? Se eu faço todo o tênis no Camboja, na China, na Índia, o restante, entendeu? Fica sem mesmo. E agora acho que o mundo vai pensar muito mais em talvez ter menos lucro e fabricar localmente. E a emergência da empresa digital. O que que é essa empresa digital? É a empresa toda focada digitalmente. É o que a gente está acontecendo hoje. A nossa aula agora, ela é todinha digital. Olha como é interessante. Essa é uma aula digital. Eu não estou perto de vocês, mas a aula está acontecendo como se eu estivesse em sala de aula. A diferença é que vocês teriam que pegar condução, ir até lá, uma série de coisas, né? Ter que se trocar, em casa você pode ficar de pijama. É uma maravilha, né? Mas vamos lá. Na economia industrial, a gente vai ter fortalecimento da economia de serviços, porque nós éramos uma empresa, um país agrícola, né? Até pouquíssimo tempo atrás. Porque agora a tecnologia, dentro desse conceito que a gente está falando de abordagem sistêmica, a tecnologia, ela já chegou no campo. Então, as pessoas, a grande maioria da sociedade hoje está na área de prestação de serviços. O campo é uma redução significativa no campo, né? Porque hoje as colheitadeiras, os tratores, você tem lá 2, 3 pessoas numa fazenda e toca a fazenda, porque né, automação dos processos. Serviços e produto baseado na informação e conhecimento. Hoje quem tem poder é quem é isso, é quem tem informação. Quem tem conhecimento tem poder. Isso vale muito mais do que dinheiro, muito mais. As 10 maiores empresas do mundo estão baseadas na informação e conhecimento, elas vendem informação. Google, Apple, e aí vai. A outra questão, valoração da tecnologia da informação. Não preciso nem dizer como, né? E olha, que interessante, acho que eu até falei na última aula, vou abordar de novo. Essa nossa pandemia, ela está todinha baseada em TI, em tecnologia da informação. Quando eu vejo lá o ministro Mandetta falando como que ele está controlando, eu falo, uau, ele tem um Big Data, segundo ele, que deve estar com o Watson, uma IBM, alguma grande empresa por trás. Na verdade, eu não sei qual é. E ela está monitorando todos nós. Como? Ontem eu vi uma outra que eu não consegui ver o gráfico, mas é que eu não tive tempo de pesquisar, mas eu vou pesquisar, que é assim. Através dos celulares, olha como as empresas de telefonia, olha que é a TI, ela está vendo concentração de pessoas. Gente, ela não só vê a empresa, a concentração de pessoas, como ela sabe quem é pelo número do telefone. Então, eu estou lá, sei lá, na pracinha aqui da freguesia, com uma galera, ele sabe, através do meu celular, do chip dele, quantas pessoas estão comigo, o que eu estou fazendo. Né, para vocês verem como a coisa está, né? Valorização da TI. E a outra coisa que ele está fazendo é ligação para as pessoas para saber se já está doente, não está doente. Porque, gente, a partir da semana que vem a coisa começa de uma forma mais significativa aqui, né? A gente já está hoje com 800 mortes no total. A gente tem países que são 800 mortes por dia. Até mais que isso. Estados Unidos, que 1.800 mortes no país num dia. Então, assim, não é brincadeira, né? É uma coisa bastante complexa, a gente tem que usar a tecnologia a favor. Transformação na sociedade. Então, eu falei da transformação na economia, transformação na economia, na tecnologia e agora na sociedade. Aí a gente vai ter revolução no armazenamento de informações. Gente, é só ver o celular. Ninguém mais vive sem o celular. Todo mundo tem o celular. Então, você tem todas as informações da sua vida
em um aparelho, né? Então, esse armazenamento, a gente migrou para a nuvem. O que é a nuvem? É um grande hardware, é um grande local de armazenamento de informações, né? Revolução nas comunicações, olha o WhatsApp, né? E olha as outras formas de comunicação que a gente tem. Olha que legal o Teams, que nós estamos usando agora da Microsoft. Sem essa ferramenta, com certeza essa aula não seria da forma que é, né? Revolução nos transportes, tanto que, né? Você vê, o homem ele viaja tanto pelo mundo que já tinha dado aquele exemplo lá para vocês. Mas, para deixar isso mais claro, que eu acho que o Brasil não é um modelo nisso, de todas as coisas que eu já conheci a respeito de transportes em outros lugares, por exemplo, a gente tem uma tecnologia de transporte que é aqueles trens de alta velocidade, eles atingem 600 quilômetros por hora, uma coisa absurda. Você vai de um país para o outro na Europa em poucas horas. E ele trabalha por uma tecnologia que ele não encosta no trilho. Ele fica assim, tipo, uns 10 centímetros longe do trilho, e só por esse magnetismo você faz ele consegue fazer essa velocidade de 600 km por hora. Então, a gente tem aí um monte de tecnologia que revolucionou os transportes. No Rio de Janeiro, eu vi esse novo trem que eles têm no centro da cidade, nas Olimpíadas, o monotrilho também muito, muito melhor do que aquilo que a gente está habituado. Então, a gente tem uma revolução muito grande em todos os sentidos. O povo vem para a cidade e fim do campo, já expliquei por quê, a modernidade, porque as máquinas, na verdade, fazem o trabalho humano. Então, é o fim do campo e a urbanização. Aí justifica, inclusive, a quantidade de favelas, o aumento se não tem comida no campo, não tem trabalho, o que as pessoas têm que fazer? Fazem. Aí eu vou para a cidade, porque lá eu vou ter mais oportunidade de sobrevivência do que aqui, né? Não existe assim pelo menos eu não vejo isso, um incentivo do campo de manter as pessoas lá, né? Com algumas exceções, claro, tem pessoas que conseguem, através de produtos e serviços, ficar lá, mas não tem para todo mundo, né? Aumento da ocupação de nível superior, hoje, tudo que você vai fazer é estagiário. Pode ver os empregos. Estagiário tem que ter o quê? Cursando o nível superior. E também um outro motivo. Nós aumentamos tanto. A tecnologia ela está presente em todos os processos. Então, o nível superior garante que a pessoa está mais atualizada com o que está acontecendo no mundo e com o que está acontecendo nas empresas, né? Então, cada vez mais se solicita a nível superior. E para a gente ter até nível de comparação, você pega outros países, 50% da população tem curso superior ou curso tecnólogo, né? Mais que isso, até 60%. O Brasil ele tem 13%, no máximo. 13% de pessoas com curso superior. Então, em virtude do tamanho da demanda brasileira, é muito pouco, né? Inserção crescente das mulheres no mercado de trabalho, parece ridículo falar isso, mas é a pura verdade. Hoje não tem mais da mulher ter uma posição mais submissa na sociedade, né? Cultura juvenil e planetária, mundo virtual, nem preciso falar disso, a importância da internet, das redes sociais, e um aumento generalizado da expectativa de vida. Por quê? Higiene, principalmente higiene, saneamento básico aumenta muito a expectativa de vida. Olha, todos os indicadores para aumentar a expectativa de vida estão muito relacionados com o governo. Aí fala assim, como que é o Brasil nessa questão? Péssimo. O Brasil não é uma referência. Quando a gente pega o IDH, Índice de Qualidade de Vida Humana no mundo, a gente sempre está lá embaixo. Por quê? Por causa desses indicadores, muita pobreza, favelização, falta de saneamento básico, falta de qualidade nas escolas públicas.
Então, são todos índices e todas ligadas a governo, hein? Para vocês verem a responsabilidade que a gente tem ao votar, porque a gente pode ou não mudar esse panorama. Então, tudo isso foi o que aconteceu em 1990, uma mudança que a gente fala da abordagem sistêmica. O que está por trás dessa abordagem sistêmica é tudo isso, é ver o mundo de uma forma diferente, né? E contextualizando, na organização, a transformação da empresa comercial, por exemplo, achatamento, já falamos isso em sala de aula, é quando a gente reduz a quantidade de cargos hierárquicos, mais delegação e poder para as pessoas, descentralização, o chefe ou gerente, ele já não tem todo o poder, ele divide esse poder com a equipe, flexibilização, porque a gente está mudando todo dia, toda hora. Se nós não formos flexíveis, a gente não consegue fazer isso. E agora é um exemplo, né, pessoal? Olha aqui, ó. Aula online, né? A gente está... Claro que isso aqui é diferente de EAD. EAD você não tem o professor toda semana disponível ao vivo para você. O EAD você vai estudando, estudando. Eu acho que tem alguns encontros presenciais se você quiser ir, mas não tem o professor diretamente, né? Independência de localização. Hoje, olha, esse é o exemplo que eu estou dando aqui para vocês também. Ó, cada um de nós está num lugar diferente. Pena que não tem aqui o software, um mapinha, para mostrar onde nós estamos. Que seria muito legal, né? A gente está todo mundo espalhado, mas ao mesmo tempo todo mundo junto, né? Que independente da localização, uma empresa vende um produto para outro em qualquer lugar do mundo através do comércio eletrônico, né? Aquilo que eu havia falado, baixos custos de transações e coordenação, né? Porque reduz o custo porque você está à distância. Trabalho colaborativo em equipe é outra tendência. Só que tudo que a gente está falando é a característica da empresa contemporânea hoje. Ela tem bem esse perfil, embora muitas vezes a gente não tenha esse conhecimento, mas é a verdade, né? Esse trabalho colaborativo em equipe, é por isso que a gente sempre está batendo em sala de aula para fazer os trabalhos em grupo, para vocês desenvolverem a competência do trabalho em equipe. Vamos continuando. Olha aqui que interessante também. Transformação na natureza do negócio. No modelo antes da década de 90, era desse jeito aqui, ó. Um modelo tradicional. Empresa hierarquizada, aqui o chefe. Né? Centralizada nesse chefe, estruturada, muito hierarquizada, composta por especialistas e orientada para a produção em massa. Era este o modelo que a gente tem até 1990. Atualmente, a gente passa para este modelo aqui, olha. Olha que interessante. Não tem chefe, todo mundo, que a gente chama de colaborativo, né? Então, é uma organização que a gente chama achatada porque ó, todo mundo igual. Aqui tem hierarquia, muita hierarquia, né? O colaborador, o gerente, até chegar no presidente. Aqui não, ó, todo mundo trabalha com o mesmo poder, digamos assim. Ela é descentralizado, ó, aqui está centralizado, aqui é descentralizado o poder, todo mundo decide tudo, é flexível para conseguir mudar conforme muda o mercado, é composta aí por, deixa eu só pegar aqui que ficou. Bom, ela é composta e orientada para produção customizada, então deixa eu explicar o que é ela aqui. Aqui nós temos um modelo que as pessoas cansaram de ser produção em massa, cansaram da produção em massa. Eu não quero ser mais um no meio de monte, eu quero ter um atendimento, eu quero ter um produto customizado. Então, no mercado de massa, eles oferecem algo personalizado para você. Como? Eu colocar o piercing na havaiana, eu comprar um computador que eu vou formatar ele do jeito que eu quero, eu colocar uma cor diferente num produto que eu vou levar para casa, envelopar uma geladeira. Gente, as empresas têm feito de tudo, quase tudo, para a gente personalizar o nosso produto. E olha, isso é uma mudança. Aqui sim, nós estamos numa empresa com abordagem sistêmica, né? Ver a empresa como um todo.
Transformações nas empresas. Qual foi a primeira? Interligação por meio do computador, só dentro da empresa. Depois, todos os sistemas corporativos, filiais. Depois, formação de redes entre as empresas e os parceiros de negócio. Uma vez que eu já estou conectada com todas as filiais, mais ou menos como esse modelo aqui, eu vou me conectar com os meus parceiros, fornecedores, concorrentes, clientes, né? Governo. Novos métodos de gerenciamento e treinamento corporativo, trabalho em grupo e EAD. Então, também isso tudo entra como uma novidade aí, né, nas empresas. Gente, o que eu faço de treinamento EAD é uma coisa absurda. Mas é a tendência mesmo. Comércio eletrônico nos negócios corporativos. Então, o comércio, assim, a maioria das empresas tem venda pela internet. Exceção se você tem um pequeno negócio, mas mesmo assim as pessoas devem procurar lá. Vocês não têm internet? Comércio eletrônico. E agora, olha o que eu vou falar para vocês. Desculpem. As empresas que investiram no comércio eletrônico estão lucrando agora, porque o que está vendendo é pela internet. Se a gente não pode sair em casa, está numa pandemia, não pode sair de casa, um exemplo prático, antes de ontem, eu fiz uma compra no Carrefour através da Rappi, para não ter que sair de casa. Então, eu entrei no Carrefour, peguei todos os produtos que eu queria, eles foram, me entregaram aqui, vieram, entregaram, não trouxeram 3 produtos, porque a Rappi tem esse problema, né? Ele pega o que é rápido que está ali na mão deles. Eu pedi pilha, por exemplo, não tinha. Até ele achar a pilha dentro do supermercado que eu comprei no Extra ali do Limão, aquilo é gigantesco, né? Os caras falaram, não tem. Aí, como eu paguei antecipado no cartão de crédito, eles dão desconto no cartão. Você faz uma pré-reserva, na verdade, e eles dão desconto. Olha só, se não fosse isso, como que eu ia fazer compra sem sair de casa? Não tenho como. Agora, não gostei muito disso, eu vou tentar ainda outros meios. Né, ver se tem um mercadinho aqui do bairro, né, uma coisinha mais intimista, porque a gente tem que valorizar o que é do bairro também, principalmente, né? Então, vou ver se aqui no bairro tem alguém que tenha, para fazer uma compra, para não ter que sair de casa. A outra questão, ênfase na flexibilidade e mudança constante, já falamos, aprendizagem continuada e trabalho em equipe. O que tem aqui de diferente é aprendizagem continuada. Por que não dá para parar de estudar? Porque a gente fica fora do que está acontecendo no mundo. Muda demais, muda muito. E aí, quando a gente fica muito fora, a gente fica acreditando no quê? Nas fake news. Porque você não está sabendo o que está acontecendo mesmo. Qualquer besteira que falam para a gente, né, fala, opa. Então, aprendizagem continuada, ele é uma constante na nossa vida. Emergência dessa empresa digital, o que ele quer dizer com isso? Que esses relacionamentos empresariais são mediados por questões digitais. Sempre vai ter um sistema de informação. Mesmo o comércio mais simples hoje tem computador. Ele não está no papel mais. Processos de negócios essenciais são realizados por redes digitais e o principal ativo corporativo são administradores de redes digitais. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? Que os principais bens que uma empresa tem são todos administrados de forma digital. Aqui a contextualização, a empresa digital emergente. Então, eu vou ter aqui, ó, a empresa eletrônica, eu vou ter fábrica com entrega de just in time, o produto certo, na hora certa, no lugar certo, que é a qualidade japonesa, né? Reposição contínua, estoque e planejamento da produção. Tá aqui. Tudo isso, eu tenho aqui uma matriz. A gente vai ter escritórios e grupos aí de trabalho remoto, como nós trabalhamos agora. Eu estou trabalhando remotamente, né? Em casa. Comunicação de planos e política, colaboração em grupo, comunicação eletrônica e programação. Então, esses escritórios que trabalham remotamente também estão todos mediados por tecnologia, né? Para a gente ter essa comunicação. Parceiros aqui de negócio, ou seja, eu vou ter projeto conjunto e vou ter a terceirização. Fornecedores, a gente vai ter aí, ó,
pesquisa de fornecedores, gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Então, também conectado com a empresa. Os clientes, a gente vai ter, ó, marketing online, ou seja, além de fazer a propaganda, a publicidade, a gente tem o comércio eletrônico, vendas online, que aqui seria aqui nós temos o e-commerce, aqui o e-business. E-business é o B2B, de empresa para empresa, né? Então, você tem o marketing online, tem todo um canal de comunicação online corporativo e tem vendas online, muitas vezes para pessoa física. Produto sobre encomenda, atendimento ao cliente, automação da força de vendas, é quando eu dou todas as condições para a força de vendas vender. Então, ela tem um computador, ela vai lá no cliente, tudo que ela aborda com o cliente, ela está escrevendo no computador, a empresa está recebendo essa informação. Desculpa, gente, eu tô com a garganta hoje. Vou pegar um pouquinho de água aqui. Aí deixei o copo longe. Ai, que droga. Pronto, melhorou. Tudo isso, pessoal, a gente está em uma empresa digital, que é o conceito que a gente tem hoje. Consequências dessa revolução da informação e dessa abordagem que a gente chama de sistêmica, que vem do Ludwig von Bertalanffy, que foi o autor que escreveu isso lá por 1960, olha que faz tempo, a teoria de sistemas, que a gente tem que ver todas as partes interrelacionadas com o todo. A gente antigamente só via parte. Você tem que ver a parte, tem que ver o todo. Por isso que compreender o todo é a tal da abordagem sistêmica que as organizações precisam que a gente tenha, né? Que a gente veja não só aquilo que a gente está falando, mas fazendo, mas as inter-relações disso que a gente está fazendo com o todo. O todo é a empresa, é o mercado, é o mundo, né? Aí fala, exige demais? Claro que sim, porque isso é uma atitude mental, né? Ter essa curiosidade, essa busca pelo conhecimento constante, né? A informação é um recurso tanto da empresa e uma vantagem estratégica. Empresa cujos funcionários são informados, ela tem uma riqueza incalculável, porque é isso que faz a empresa ter lucro, e todas elas sabem disso, né? E o sucesso da empresa vai depender da habilidade que a empresa tem de reunir, produzir, manter e distribuir informações. A empresa tem que estar cobrando isso das pessoas, né? Muitas vezes você fala assim, mas me demitiram, eu fazia meu trabalhinho direito, eu não sei por quê. Com certeza, nós deixamos de atender a empresa nessas questões. E, é claro, ela vai para o mercado buscar pessoas mais qualificadas. Isso é a tônica, é normal. Agora, nós chegamos, pessoal, aqui na questão da abordagem sistêmica. Voltou. Eu fiz uma viagem. Viajamos lá por tudo que aconteceu para a gente ter abordagem sistêmica. Passamos aí em momentos históricos para compreender o que é abordagem sistêmica hoje na empresa, né? Então, a gente vai ter, de acordo com o Michael Porter, um mercado competitivo que tem forças. Essa competição do mercado exerce pressões fortes na empresa. E nesse ambiente que as empresas sofrem pressões dos seus concorrentes e do mercado em geral, ela tem que lidar com essas pressões para ela poder sobreviver. Não é à toa que tanta empresa fecha. As empresas, por outro lado, elas precisam se adaptar a essas pressões. E ela vai utilizar a melhoria de processos e produtos para ficar mais competitivo e responder para essas pressões. Então, eu tenho uma pressão, meu competidor, meu concorrente tem um produto mais com preço menor e uma qualidade melhor. Gente, eu não posso ficar esperando, eu vou ter que me adaptar. Então, eu vou ter que fazer melhorar os processos da empresa, todos eles. Por isso, eu preciso do diagnóstico. Ó, fiz o link. Por isso que eu preciso do diagnóstico.
eu preciso de diagnóstico para olhar por que meu concorrente está vendendo a um preço menor, com uma qualidade maior. E eu vou ter que me adaptar a isso. Para isso, eu vou ter que diagnosticar, né? Olha lá, fazer o diagnóstico, levantar todos os processos que eu tenho, ver se tem duplicidade. O que eu posso melhorar? Se eu posso. Aí, o que as empresas fazem? Muitas vezes põem um sistema de informação para controlar isso. E aí eu vou precisar de pessoas mais qualificadas para lidar com o sistema. E aí vai. Eu queria só saber, essa parte aqui ficou clara para vocês, desse mercado competitivo, que recebe pressões, as empresas precisam se adaptar a essas pressões através da análise e diagnóstico empresarial. Ficou claro isso aqui para vocês, pessoal? Sim. Vocês querem dar um tempo, fazer uma pausa? Quer ir direto? O que vocês querem fazer? Beber uma água, acordar, tomar um café? Ó, para de dormir. Eu estou vendo, hein? O que vocês querem? Fala aí. Vai tomar do café, professora. Oi, vamos. Também tá. Vamos tomar um cafezinho? Vamos marcar assim, ó, 10 minutos só, gente. 10 minutos, ó. Sim, sim. Então, 8h50, Ok, tá ótimo. 9 horas a gente volta. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Tá, então eu deixo vocês dormir até as 9, tá bom? Tá bom. Tá bom, até mais. Até. Até.
Olá, já fui na cantina, já tomei um café e voltei. Todo mundo aí já? Sim. Ai, que bom. Pro, eu Fala. sim. Ah, então tá bom. Ó, se vocês tiverem perguntas, gente, pode perguntar, tá? Só fala, professor, eu paro na hora, viu? E aí você fala, não entendi direito, tal, eu vou e falo. É um diálogo, tá bom? Deixa eu virar aqui. Bom, essa abordagem sistêmica, então, pessoal, ela começa em 1980 e teve muita aceitação nas empresas. Em 1980, em 1990, com a globalização que eu já havia dito para vocês, as questões do ambiente interno, que é cliente, fornecedor, concorrente, e o externo, que é economia, política, leis, sociedade, tecnologia, elas formam um movimento que se une com a qualidade total, juntamente com abordagens sistêmicas. Tudo isso fica interrelacionado, por isso é uma confusão. É difícil falar para vocês, isso aqui é simples. Não é simples. Porque a gente tem assim, ó, quando eu vou fazer análise de uma empresa, eu não posso fazer, diante de uma abordagem sistêmica, pensar a empresa só no ambiente interno dela, eu tenho que pensar bem a empresa. Olha só como é complexo. O ambiente interno dela, que a gente chama de setor, o ambiente externo com todas aquelas variáveis, porque ela sofre pressão direta disso, o movimento de qualidade total nos produtos e serviços, tudo isso de um ponto de vista sistêmico, ou seja, tudo interrelacionado. Então, é realmente bem complexo. E aqui ele fala, o autor, que o ambiente interno e externo, eles são elementos indissociáveis. E é isso que é muito complexo, eu vou dizer para vocês, até pela minha experiência profissional. Os profissionais não têm a postura mental de avaliar ambiente interno e externo. Eles avaliam o ambiente interno e externo separados. Eles nem lembram que ambiente... mal lembram que existe ambiente interno. Quem dirá o ambiente externo? Então, as pessoas não estão muito preocupadas em ouvir notícias sobre economia, meio ambiente, sociedade, tecnologia, porque tudo isso faz parte do ambiente externo e afeta a empresa. Então, para vocês verem como que a abordagem sistêmica ela é importante para a gente pensar o seguinte, tudo está relacionado. O ambiente interno com o ambiente externo, eles são indissociáveis. Toda vez que eu faço uma análise de empresa, eu tenho que pensar desse ponto de vista. E as empresas são formadas por pessoas, estruturas e condições de trabalho. E a gente tem que compreender este que ele chama aqui, todo, na sua inter-relação e interdependência. Tudo isso daqui, junto e misturado. Então, além do que eu falei do ambiente, a gente tem pessoas, a estrutura e as condições de trabalho. Tudo isso forma um todo chamado organização, que é isso que ele fala aqui, que é um organismo vivo, em constante movimento. A empresa ela é formada por um sistema de ventos. Ele fala de ventos, mas ele quer dizer assim, de todas essas coisas, com uma dinâmica própria de valores e costumes. Então, além de tudo isso, eu tenho que colocar o quê? Cultura. A cultura, os valores da empresa também estão misturados. Então, é fácil ser um administrador? Claro que não, é muito difícil. E essa é a tal da abordagem sistêmica que a gente tem que pensar a empresa. Pensar a empresa sobre todas essas perspectivas. Aí, olha, vem a seguinte questão, bem interessante. Para eu conseguir trabalhar com tudo isso aqui, a gente precisa ter habilidades, ou outros autores chamam de competência. A habilidade está no âmbito da técnica, do saber fazer tecnicamente, né? Então, vamos lá, o que ele dá de dica, o que a gente tem que saber para ter habilidade na abordagem sistêmica? Então, ele fala que o indivíduo, a sociedade, o ambiente e a empresa se tornam um conjunto indissociável e interdependente.
E tudo isso aqui tem uma lógica muito grande quando a gente fala da teoria de sistemas, que é um conjunto de partes interdependentes que formam um todo complexo, que tem um objetivo. Então, na abordagem sistêmica, o indivíduo, a pessoa humana, que forma a sociedade que consome produtos, que muda o tempo inteiro, está inserida no ambiente, interno e externo. E a organização, ela tem que atender essas necessidades dessa sociedade, senão ela não vende o produto dela. Tudo isso é um conjunto que está indissociável. Qual que é o objetivo? Satisfazer as necessidades dessa sociedade para que a empresa tenha lucro, né? E ao administrador vai caber, no exercício das suas funções, apresentar as seguintes habilidades, vamos a elas. Conhecimento das forças econômicas, sociais, culturais e políticas que afetam a empresa, administre dentro da realidade ambiental e ecológica. Então, além da gente conhecer a força social, econômica, cultural e política que afeta a empresa ou o ambiente externo, né? A gente ainda vai ter que administrar dentro da realidade ambiental. Tudo isso aqui são forças externas, ó. Meio ambiente e ecologia. Por quê? Hoje o mercado não aceita mais empresas que desconsideram a questão ambiental ou a questão ecológica. Por quê? Por um simples fato, o planeta não suporta mais a retirada de riquezas que a gente tem dele para fazer produtos e serviços, e isso é um fato, né? Já discutimos, inclusive, muito isso em sala de aula. A outra questão é saber desenvolver o que eles chamam de acordo com os autores, uma visão compartilhada, ou seja, ouvir opiniões, adquirir um estilo participativo de gestão. Não adianta eu falar, olha, eu sou supervisor, eu mando em vocês e vocês fazem. Não. Eu vou ter que, como supervisor, chamar minha equipe e falar, gente, ó, a gente tem dividir, compartilhar com eles, ó, eu tenho um problema para resolver. Nós temos, já usando o plural, nós temos um problema para resolver, envolve as pessoas. Qual é o problema? É esse. E eu quero saber a opinião de vocês. Que opinião? Ah, eu prefiro pensar primeiro, então. Ó, vamos pensar, dar a pauta da reunião e marca para o dia seguinte, para as pessoas até terem tempo de pensar e elaborar. A outra coisa que ele fala, que para ter na abordagem sistêmica, que o administrador ou profissional tem que ter habilidade, é domínio pessoal, né? E até ele fala que é para você procurar ter um controle sobre si próprio. Algumas coisas interessantes que andam acontecendo, e muitas delas eu vou falar para vocês, é a inteligência emocional, saber tomar decisões, ter controle de situações que aparentemente não, sabe? Manter as pessoas calmas, tranquilas, para que elas possam fazer o trabalho delas com tranquilidade. E este domínio pessoal, porque assim, gente, a pior coisa é um líder despreparado, é um líder descompensado. Eu vou trabalhar, o que eu espero que o meu líder seja? Uma pessoa tranquila, calma, que me oriente, que me ajude a fazer meu trabalho. E não uma pessoa louca que sai gritando, descontrolada. Isso é horrível, porque a sensação que os profissionais têm é que a empresa é uma bagunça. Para isso, eu preciso do tal do domínio pessoal. Deixa eu só, pessoal, ver aqui se está tudo bem com as gravações. Está tudo ok. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não. Ó, já temos 16 alunos, ó, praticamente a sala toda aqui. Bom, muito bom. Então, vou voltar lá. Compartilhar, parar de compartilhar, compartilhar. Todo mundo vendo? Sim. Sim. Então, tá bom. Aqui nenhuma dúvida do que tem que fazer para a habilidade do profissional na abordagem sistêmica? Professora, só dá uma explicada de novo esse primeiro ponto aqui. Aqui, na primeiro parágrafo? Isso. Então, aqui na abordagem sistêmica, o indivíduo, a sociedade, o ambiente. Então, ó,
para fazer uma analogia, comparar com algo, eu vou falar para vocês o seguinte, a teoria de sistemas fala o seguinte, que é a abordagem sistêmica, que a gente não pode ver só as partes. Até 90, a gente, quando falava, eu vou estudar, eu só estudava as partes. Eu só me interessava pelo meu ambiente de trabalho. Eu vou ser honesta para vocês. Antes de fazer o meu curso de administração, o curso superior, eu acreditava que o meu departamento era o melhor da empresa. O resto não existia. É a visão de quem não tem conhecimento mesmo, né? Era ignorante, gente. Então, eu achava que só o meu departamento era importante. Aí, quando eu fui estudar, eu vi que eu era apenas, dentro dessa abordagem, apenas uma pecinha a mais. E que essa pecinha do que era o meu departamento se reunia com todos os outros para formar um todo que tinha um objetivo. Esse todo era a empresa. Então, o autor ele diz o seguinte, que numa abordagem sistêmica, a pessoa, a sociedade, o ambiente, junto com a empresa, é um conjunto que não se separa. Eu não posso pegar e falar mal de uma filial, por exemplo, né? Tem empresa que é assim, ó. Eu vou para o cliente e digo assim, olha, a culpa não é nossa, não, a culpa é da minha filial. Gente, se você está culpando a tua filial, você está dizendo que a sua empresa, ela tá errada. Não que você não tenha que aceitar que ela está errada, mas ao invés de criticar, ajuda a melhorar. Na verdade, como se a empresa, a filial, não fosse parte da empresa. Isso é falta de visão sistêmica. Quando eu falo do meu porteiro, eu estou falando da minha empresa, da faxineira ou da filial, é tudo junto, é indissociável. Ele quer dizer o seguinte, que o conjunto, ele tem que andar, é tudo responsabilidade nossa. Eu não posso dizer a minha área é meu departamento, porque se a minha área e meu departamento vai bem, as outras ruins, vai afetar a empresa vai cair a produtividade, vai parar de vender, vai fechar, ou vai ficar em dificuldade financeira, vai falir, isso vai me afetar e afetar todos os funcionários e as famílias dos funcionários que dependem desse trabalho. Isso que eu estou falando é visão sistêmica. A visão egoísta é a seguinte, eu vou lá, eu, indivíduo, faço o meu trabalho e quero que se ferre. Bato o meu cartão das 8 da manhã às 6 da tarde, que se dane. Fiz o mínimo necessário para ganhar o meu salário. Isso não é visão sistêmica. Abordagem sistêmica, você vê as inter-relações. Você não fica vendo a empresa como do seu umbigo, do seu ponto de vista. A empresa é uma coisa muito maior. Lembra que eu já falei para vocês que nós vamos morrer. As empresas ficarão. E essas empresas vão ter que atender e dar emprego para meu filho, para meu neto, para o meu bisneto, e aí vai. A empresa tem que continuar. E os indivíduos não. Então, eu não posso não ter uma abordagem sistêmica. Então, quando eu protejo e defendo a empresa, eu não estou defendendo o dono da empresa. Eu estou defendendo uma instituição que tem uma função social, que se ela fecha, um monte de famílias e seus dependentes são afetados. Ficou mais claro? Porque muitas vezes nas empresas, por não conhecer as pessoas, mas ele é um puxa-saco. Eu não sou puxa-saco, não. Eu tenho certeza da importância social da organização, que isso está acima de dono, de sócio, de qualquer outra coisa. Ficou mais claro ou não? Se não explico de outra forma. Sim, ficou. E é difícil ter abordagem sistema? É, porque às vezes a gente se sente injustiçado na empresa, não é? Você fala, pô, por que eu vou defender a empresa se ela me explora tanto, ela não me dá... Gente, eu vou dizer o seguinte, para isso existe mercado, né? Quando o mercado está bom, procura outro lugar, um lugar que valorize seu trabalho. E outra coisa, nessa abordagem sistêmica hoje, você tem que cada vez ser melhor do que você é. Às vezes a gente exige muito da organização, mas oferece muito pouco. E eu pergunto, o que você está fazendo para melhorar como profissional, para você poder exigir? Essa é uma pergunta que dói, que você fala, caramba, né? Mas eu me mato pela empresa, trabalho e trabalho. Mas, gente, a questão não é quantidade de trabalho, é qualidade do trabalho. E essa qualidade, ela vem da gente estar se aperfeiçoando, estudando e trabalhando o que ele chama aqui dessas habilidades.
Bom, eu acho que aqui eu falei de todas. Se alguém tiver mais dúvidas, pode perguntar. Pro, Pode tá falar. me ouvindo? Tô. Seria como ter senso de dono, é isso? Você, como funcionário, ter senso de dono? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, só que é muito mais que isso. Se eu Sim. pensar como dono, eu vou pensar, mas eu não sou realmente o dono. Então, né? Uhum. Eu tenho a responsabilidade de dono, mas eu não recebo como ele. Ele ganha muito mais dinheiro ou não. Às vezes as empresas, a gente acha que as pessoas ganham dinheiro, elas estão falidas ou Sim. quase falidas, e estão assim, aparentando uma maravilha, né? Então, assim, é mais ou menos isso, só que é muito mais. É você ver a empresa dentro da sociedade do mundo, a abordagem sistêmica. É ver a Entendi. inter-relação que ela tem no mundo e na sociedade. Porque pensar só como dono não é abordagem sistêmica. É mais uma abordagem de empreendedorismo. Quando a gente estuda empreendedorismo, o empreendedor ele tem a visão de dono, não é verdade? Por isso Sim. e a gente diz que tem um viés dentro do empreendedorismo, que o funcionário ele pode ser um intraempreendedor, ou seja, aquele empreendedor, aquele funcionário que tem visão de dono. Uhum. Essa pessoa é um passo para ter habilidade sistêmica, mas ainda não é. O que a gente está falando aqui é de uma coisa muito maior. É pensar assim, ó, qual é a importância dessa empresa na sociedade? Quanto que Tá. ela gera de emprego, sei lá, impostos? Esses impostos são aplicados ou não? A gente tem outro problema que é de governo, mas é pensar a empresa do ponto de vista da sociedade, desse ambiente que ela está envolvida. Ó, a minha empresa, ela não é muito boa com os funcionários, mas ela é excelente ecologicamente. Poxa, isso é um ponto que faz eu ter orgulho dela, porque ela está preocupada com a questão ambiental, ela está preocupada com a questão ecológica, nem que seja por marketing, que hoje, Uhum. quando você vende um produto assim, mas quando ele fala aqui dessas conhecimento, ó, das forças econômicas, sociais, culturais, ele está falando de quê? De conhecimento. Então, essa abordagem sistêmica fala muito disso, de você ter um conhecimento não só da empresa, como do ambiente interno e externo dela. A sociedade, todo mundo que está envolvido. Então, você compreendeu a como é muito maior? Sim, sim, entendi. Obrigada, Pro. Nada, nada. E obrigada pela pergunta, porque às vezes eu nem sei, eu vou para um caminho, talvez indo para um outro seja melhor. E quando vocês me fazem perguntas, eu vejo às vezes que o que parece que para mim estava claro não ficou claro. E eu acho que essa oportunidade da gente discutir é importantíssima. É mais importante que a própria aula. Tá Legal. dando para entender. Obrigado, Pro. Nada. Mais alguém tem alguma dúvida, pergunta? Então vamos indo aí, né? Pode parar, perguntar. Outra habilidade que a gente tem para ter um pensamento sistêmico, uma abordagem sistêmica, ser profundo conhecedor do pensamento sistêmico e holístico. Bom, pessoal, pensamento sistêmico, já falei para vocês, tem diversos livros, diversos autores que falam da teoria de sistemas. Se vocês jogarem no Google ou na biblioteca da própria Anhanguera, vocês vão encontrar uma bibliografia vasta. O holístico vem da palavra olhos, que quer dizer, o holístico, uma visão de 360 graus a respeito de um mesmo item. Eu posso pegar um produto, olhar ele de frente e fazer uma análise só de frente dele. Eu posso pegar do lado contrário, eu posso pegar as laterais, eu posso ir dentro, eu posso fazer uma olhar tridimensional. É isso que ele fala. Ser um profundo conhecedor do processamento sistêmico, tanto que vocês viram que eu sempre sei aí essa teoria, né? O que é um sistema? Um conjunto de partes interdependentes que formam um todo complexo que possui um objetivo. Então, esse pensamento sistêmico que eu falei agora, a teoria, se aplica para qualquer coisa. Se eu pegar aqui o celular, ele é composto por partes interdependentes. Então, ele tem processador, ele tem memória RAM, ele tem uma outra memória mais na nuvem, ele tem a parte de comunicação,
aplicativos, todas essas partes juntas formam um todo complexo que é um aparelho de celular, que tem um objetivo comum. O que é o objetivo dele? Aproximar, comunicar, aproximar as pessoas, comunicar, entrar no banco, fazer pagamentos bancários, controle de viagem, gente, controle do meu orçamento. Hoje nós fazemos tudo dentro do celular, ver os e-mails. Então, você vê que eu coloquei a teoria de sistemas num produto, eu posso fazer em qualquer outro, uma caneta, conjunto de partes interdependentes. Qual é? A tampinha, a carga, aqui para fixar, abrir e fechar da caneta, então ela tem partes, são interdependentes, mas formam um todo chamado caneta, que possui um objetivo, escrever. Né? Você usa a teoria de sistemas para qualquer coisa. E quando eu estou na empresa, eu também uso ela. A empresa é um conjunto de partes interdependentes, todas as áreas funcionais, RH, marketing, financeira, administrativa, todas elas, juntas formam um todo complexo chamado empresa, que tem um objetivo comum. Qual que é esse objetivo dela? Dar lucro, atender a sociedade, atender necessidade de clientes. Então, ela tem... Entenderam agora como que essa abordagem sistêmica você põe para tudo? E eu vou dizer para vocês, o mais complexo da abordagem sistêmica ainda não é esse. O mais complexo é o olhar. Quando eu chego, por exemplo, num, sei lá, terminal de ônibus, vocês acham que eu fico olhando só meu ônibus? A abordagem sistêmica não permite que eu veja só meu ônibus. Na abordagem sistêmica, eu estou parada no ponto, eu estou olhando tudo, eu estou olhando todo que é o terminal inteiro, os ônibus que vão entrar, onde que eles vão, quais são as linhas, quantas linhas tem, que região da cidade de São Paulo aquele terminal de ônibus atende, quanto que ele aprofunda na periferia. Isso é abordagem sistêmica, isso é visão sistêmica. É não ver só a parte, só aquilo que está na minha frente que me interessa, mas as inter-relações. Eu vou ser sincera, quando eu não consigo ver o todo, eu fico desesperada. Não é que desesperada, aquilo me incomoda, faz eu pesquisar. Eu falo, não, eu vou ter que compreender. Eu converso com alguém ou eu ouço depois, por exemplo. No domingo estava uma discussão que nós tivemos aqui 600 respiradores cancelados. Ninguém explicou por quê. O ministro Mandetta. Então, eu vi parte. Então, a parte, para mim, era o seguinte, eu tenho um todo chamado pandemia. Dentro dessa pandemia, o que é mais importante hoje é o tal do respirador, para as pessoas que têm complicações e ficam até 3 semanas precisando dele. E aí ele falou que 600 respiradores foram cancelados em Salvador. Olha, para que ele foi dessa informação? Eu fiquei encucada e falei, por que foi cancelado? Quando? Onde? Por quê? Eu fico tentando entender o todo, porque não estava entendendo nada. No dia seguinte, nossa, todos os meios de comunicação dizendo que o Donald Trump interceptou um monte de carregamentos de respiradores, chamou a 3M, por exemplo, que faz máscara e tudo mais, falou, você é uma empresa americana, e pela lei, eles têm lá uma regra em estado de guerra, o Estado pode tomar o poder de qualquer empresa. Olha que interessante, hein? E o que ele fez? Chegou para a 3M, que é americana, mas pode ver, tudo que você compra de cola é 3M. E ela também tem no Brasil, né? Ele falou assim, ó, a partir de agora, vocês só vão produzir para o Estado americano, vocês estão proibidos de exportar produtos para qualquer lugar do mundo. Os nossos respiradores foram pegos, interceptados e mandados para os Estados Unidos. Aí começou uma conversa que eles pagaram à vista, a gente ia pagar a prazo, porque o governo brasileiro tem uma restrição, não é restrição, ele tem uma política de pagamentos. Olha quanta coisa eu descobri depois desse assunto. Aí, conforme eu fui tendo essas informações e mapeando o que aconteceu por causa dos 600 respiradores, aí eu fiquei tranquila. Não tranquila o que aconteceu, eu fiquei revoltada, mas eu compreendi
numa visão sistema, numa abordagem sistêmica. Ficou claro ou vocês acham que eu sou mais louca ainda? Não, ficou claro. Entendi. Isso é visão sistêmica. claro, Beleza. Eu dei esse exemplo para tentar mostrar o que é. Que eu poderia falar assim, ó, cancelou e que se dane. Essa é a visão normal de qualquer pessoa. Ah, beleza, cancelou, não é assim? Aí eu fiquei, por que cancelou? Aí eu fui descobrir um processo muito maior. E aí entrou outras questões junto. Que a China, por exemplo, ela faz a gente concentrou tudo na China. E os Estados Unidos chegaram nos chineses e falaram, ó, eu preciso desse produto, porque eu estou numa dificuldade muito grande, e pagou à vista, e pelo que se sabe pelos bastidores, depois ouvindo rádio, televisão, a Globo News, eles disseram que pagaram à vista e muito caro. Tipo, se eu paguei 50 cada respirador, ele falou $50, multiplica isso por 5, né? Então, para vocês verem como que aí eu tive uma visão, eu diria, sistêmica, vi todo o processo, né, que está acontecendo em torno disso. Bom, a outra questão que ele fala aqui, que é conhecer métodos para gente, isso aqui é ser profissional, conhecer todas as ferramentas e utilizar, lembra que eu falei para vocês? Vocês têm que saber todos, brainstorm, utilizar o espinha de peixe, Ishikawa, lista de verificação, PDCA, aprender todas essas ferramentas para a gente avaliar processo. Gente, não adianta ir para a empresa, trabalhar e deixar a coisa rolar. Para a gente exercer liderança e as pessoas prestarem atenção na gente, você tem que mostrar trabalho profissional. Para isso, na universidade, a gente estuda tanto para ter uma formação. Para você ser diferente, para você chegar lá e acontecer. Então, eu estou na empresa, eu faço meu trabalho todo dia. Começa a coletar dados, porque vão dados para vocês todos os dias, de todas as formas. Diagnóstica. Usa as ferramentas para você saber fazer isso. Avalia esse processo administrativo que você está trabalhando. O meu processo é muito simples, eu só faço isso. Faça bem. Seja um crítico do seu próprio trabalho. Ah, mas isso é coisa de chefe. Gente, se vocês vão exercer a liderança, começa treinando naquilo que é pequeno, que é menor, que está na tua mão. Quando você passar para uma nova fase, que isso é inevitável, você vai estar pronto para isso. Muitas vezes na minha vida, eu fui tomar decisões que eu não estava preparada. Por quê? Porque eu não estudei direito aquilo, não me dediquei, na época passou. Eu voltava tudo, não tenho a menor vergonha de dizer isso. Eu pegava os livros, pegava as apostilas, ia lá, lia, então é assim que faz. Ia lá e fazia. E colocava em prática, pedia ajuda para os colegas. Eu tenho amizade com a minha turma de faculdade, gente, pode dar risada até hoje, trocentos anos. Por quê? Porque sempre um pode ajudando o outro, né? E, por fim, ele fala, possuir a capacidade de liderança. E sabe que eu observo, por exemplo, em sala de aula, que ninguém quer assumir a liderança. Ah, mas vai dar trabalho. Gente, que é isso? Vocês estão estudando, fazendo um curso para liderar o país. Como que você não quer saber de liderança? Você tem, sim, que começar a pensar nisso. Leia livros de liderança. Pega lá emprestado na biblioteca. Ó, gente, é biblioteca virtual. Aproveita se você está ocioso. Pegue e leia livros sobre liderança. É extremamente importante, porque, se você tem a visão sistêmica, sabe usar as ferramentas, vai faltar o quê? Liderança. Porque você só vai movimentar equipes motivando essas equipes, que é o que ele fala aqui, se comunicando, comunicação com essas equipes, adquirir a capacidade de comandar os seus colaboradores, para você obter objetivos e finalidades aí específicas. Para eu conseguir atingir os objetivos através das empresas, das pessoas, eu não posso dar ordem. Ninguém trabalha legal através de ordem. Se eu chegar e falar assim, vocês são obrigados a... Acabou, parou por aí. Gente, mostra um outro lado. Vocês têm que mostrar uma causa. Nós queremos aqui, todos juntos, melhorar o desempenho do departamento. Melhorando o desempenho do departamento, a gente
vai ser visto, a gente vai poder pleitear um monte de benefícios para nós. Vamos fazer isso juntos? Então, e aí, ó, as pessoas são convencidas. Agora, se você só chegar e der ordem, eu vou ser honesta com vocês, é mais um. Vai ficar no lugar comum. Dúvidas até aqui? Perguntas? Bom, vamos lá. Já tá, ó. Ter habilidade técnica, humana e conceitual. Aqui nós estamos aprendendo as conceituais e humanas, porque a gente está aqui discutindo. A técnica é o saber fazer. Eu preciso do inglês, eu preciso da Excel, eu preciso trabalhar com novas tecnologias, né? Então, são as técnicas. E conhecimento, método e equipamento necessário para realizar essas tarefas e compreender aí as necessidades, interesses e atitudes individuais. Pessoal, tem que conversar com os seus funcionários. Isso até está dentro da liderança. Saber ouvir as pessoas, perguntar para elas, tá tudo bem com você? Você precisa de alguma coisa? Mesmo que você, às vezes, não possa fazer nada. O fato de você se importar e respeitar o outro, nossa, isso faz uma diferença absurda na hora de você, quando você precisa, né? Estar apto para tomar decisão pela informação interna e externa, ou seja, estar apto para utilizar os sistemas de informação, assegurar a compatibilidade que os dados que você colhe e facilitar a análise da situação econômica da tua empresa. Olhar a realidade. Minha empresa está ruim, minha empresa está bem, ela está média. Fazer essa análise da situação econômica da sua empresa. Administrar dentro da realidade desse ambiente. Ó, e ecologia. Por exemplo, você sabe se a sua empresa está dentro ou está fora? O que ela faz com a água de reuso? Ela joga no riozinho do fundo? Ou ela faz um tratamento dessa água? Ou ela tem um projeto para melhorar essa água, né? Então, até ele fala aqui, o autor, olha que interessante, que por meio da observação, você vai ver a interdependência de tudo que está dentro da sua empresa e o que existe no ambiente. Gente, não precisa de muito para você fazer esse tipo de análise, mas você tem um monte de ferramenta para isso também. E ter um compromisso com a verdade. Eu acho que isso aqui é questão ética. Gente, desculpem, para mim a verdade é acima de tudo. Por pior que ela seja, me diga a verdade. Eu não quero ser enganada. Eu prefiro tomar um baque e encarar de frente do que, né? E então aí as questões éticas, a sua atitude, os seus valores. Porque, ó, a sua equipe está olhando isso aqui de você. Você é verdadeiro naquilo que você faz? Se você não for, pode esquecer. As pessoas não vão acreditar nas suas causas, né? Síntese, que os principais características ou fundamentos dessa abordagem sistêmica, ela já está relacionada com a gerência, com a atuação dessa gerência, e esse embasamento teórico que a gente está aqui, ele ajuda nessa análise administrativa. No desenvolvimento de processos, a gente vai ter aí a análise organizacional, que vai requerer aí uma avaliação dessas informações e percepção do cliente sobre a organização. Tem que coletar a informação do cliente, saber a verdade verdadeira. O que você pensa da minha empresa? Quais são os... Ele é o melhor indicador para você criar mudanças, né? O cliente. Tem as referências dos autores que me ajudaram a desenvolver essa aula. E é o fim da nossa apresentação. E eu quero só falar uma coisa para vocês. Vocês chegaram a, por exemplo, eu só vou tirar aqui uma foto da lista, um minutinho. Vocês chegaram, por exemplo, a fazer a atividade que eu havia pedido, que eu vou fechar as notas? Que de ontem para cá eu não... Eu fiz atividade e vi ele meio de ontem. Aí chegou de ontem à noite falando que atividade não tem que é para o seu e-mail. Aí eu te ativei de novo, pra você saber se chegou para você. Ah, não, ó, porque eu vou ser sincera, foi antes de ontem de uma vez que eu vi à tarde, vou fazer tudo agora. Agora eu já vou ver, ó, mandar bala, fechar esses 1000 pontos lá. É por isso que eu queria conversar com vocês. Mas se vocês mandaram, tá tudo bem, tá? Vou dar uma olhada hoje e já vou lá lançar os pontos para a gente não ficar com tanta pendência. Semana que vem tá acordado entre todos nós, olha, vou repetir.
as aulas presenciais estão suspensas até 4 de maio, em função do que o governador falou, Dória disse, quarentena até 22 de abril, uma coisa assim. Então, as aulas são suspensas até 4 de maio, a presencial. Dia 16/4, próxima quinta de manhã, vou fazer uma revisão dessas 9 unidades, que é o que cai na prova, e no dia 23 de abril, vocês farão prova online no AVA. Eu vou dar um link, vou abrir a aula, dar um link, vocês vão pegar esse link e vão fazer. A prova fica salva no sistema, e é por lá que eu corrijo e por lá que eu dou as notas. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá? Porque assim, Tudo bem. eu podia mandar o link e dizer assim para vocês fazem a prova depois. Mas eu sei que tem muita gente trabalhando, eu sei que tem gente que está saindo, que eu podia dar aula no horário da aula e deixar vocês fazer depois. Eu vou dar o horário de aula para vocês, porque muita gente trabalha. Então eu falo assim, professora, se não for nesse horário, que hora que eu vou fazer a prova? Foi o que me disseram. Então, por esse motivo, eu vou deixar o horário. Agora, vocês falam, professor, eu prefiro que tenha aula no horário da prova, eu também dou aula. Para mim, tudo me agrada, vocês vão decidir. O que vocês acham? Pro, mas se a gente não conseguir fazer no horário da aula, pode fazer depois ou tem que ser no horário da aula? Não, você pode fazer depois. O que eu estou dizendo é o seguinte, se todo mundo acordar assim, ó, professora, vou dar depois do horário da aula, aí eu vou dar aula, vou dar a unidade 10. Fala, não, nós vamos fazer prova no horário, alguns vão fazer prova no horário da aula. O que eu vou fazer? Vou deixar o horário da aula para vocês fazerem prova. Entendeu agora? Agora, vocês vão ter, depois... Você tá com o link, a hora que você usar teu link, você usou. Agora, eu sei que muita gente trabalha e precisa fazer no horário da aula, que depois vai trabalhar e vai fazer que hora? Então, também é por esse motivo que eu tô abrindo mão para vocês fazerem a prova, entendeu? Sim. Então, pessoal, olha, combinado a semana que vem. E, ó, detalhes eu vou dar semana que vem. Uma semana que vem eu vou dar detalhes de como é a prova, que agora que eu vou colocar no sistema, que eu vou saber no fim de semana. Vai ter a semana que vem, eu vou pegar os principais conceitos de todas as unidades, vou apresentar para vocês, vai ser uma aula meio Frankenstein, porque não dá em uma aula para falar de tudo, né? Mas eu vou tentar no máximo possível. A prova vai ser elaborada com base nos PPTs, para não ficar com, né, tanta divergência. E muita saúde para vocês, gente. Olha, tomem cuidado com vocês, tenham calma, acalmem seus familiares, evitem se expor o máximo possível, porque ele é muito agressivo, e eu vi isso ontem. Ontem eu tive uma noção do que é o Covid-19, ele é realmente perverso, ele entra na célula humana, se reproduz dentro da célula humana, e de lá, ele sai dessa célula e ataca, ele vai para mais umas 500 células, atacando elas, por isso que muitas pessoas não resistem, ele é muito perverso, então, não é brincadeira, não tem idade, esse papo, que tem idade, ideal é se cuidar. Se a gente se cuidar, vai passar isso logo, vai dar tudo certo, tá bom? Tenha uma ótima semana para vocês e muito obrigada pela atenção. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau, obrigada, Pro. Obrigada.